Fluminense 1, Aparecidense 0, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, jogo no Maracanã e aquela pegada, né? Tem jogo que a gente pede vinheta, que a gente está animado, e jogo que a gente não pede vinheta. E hoje, 8 mil torcedores, não sei se é o menor público da temporada, porque a gente teve Fluminense e Boa Vista, que foi 8 mil também, se eu não me engano. Aí eu não sei se foi 8 mil a mais, 8 mil menos, mas um público muito abaixo e não tira a razão do torcedor, porque a gente está falando de... O time veio de uma derrota para o Botafogo, 8ª derrota seguida, né? Além disso, uma atuação do time reserva horrorosa contra o União Espanhola e um jogo onde poderia ter matado o jogo e entrega um empate para o Vitória. Então é uma sequência de 4 jogos que não são bons. E aí, cara, seguindo aqui o contexto da partida, é muito confuso para mim avaliar esse Fluminense. Porque assim... São 4 jogos onde eu não saio satisfeito quando acaba o jogo do Fluminense. São 4 jogos que eu não peço a vinheta aqui. São 4 jogos que eu não tô afim de fazer o pós-jogo. Não, vocês entenderam, né? No sentido de que não dá prazer falar desse time. Mas nisso tudo são 9 jogos e 1 derrota. Mas são adversários muito fracos. A gente tá falando de um time de Série D. Aí o Renato vem na coletiva e fala: pô, mas o São Paulo ganhou uma vitória mínima do Náutico. Renato, a Aparecidense não é o Náutico. Com todo o respeito à Aparecidense, ela não é o Náutico. Aí fala, não, o Atlético Mineiro empatou, acho que foi isso. Realmente esse é um placar que ele poderia se apegar. E o Internacional jogo time reserva também. Então assim, tem que avaliar. E outra coisa também, eu tô aqui na coletiva, ele tá para falar de Fluminense, eu tô para perguntar de Fluminense, eu que digo jornada, né? A gente tá aqui para comentar sobre Fluminense. E, pô, cara, desculpa, o dia que eu sair de casa, vier aqui pro Maracanã, empatar, ganhar de 1-0 da Aparecidense e falar que é de boa, aí é loucura, pô. A gente não tá falando de jogo de classificação. A gente tá falando da terceira fase do Brasil e o primeiro jogo ainda. A gente vai decidir. E talvez a Aparecidense nem queira vender o jogo pra Cariacica como ela tá pensando em vender. Talvez vai querer botar o jogo lá em Goiás para ter uma expressão da torcida. Então, assim... É um jogo... mas eu desci hoje para a zona mista, para a coletiva, né? Fui dar uma olhada ali, ver as paradas acontecendo. Alguém perguntou se o time jogou bem. E assim, não é questão de jogar bem ou mal. Se o jogo fosse contra o Flamengo, o time tinha jogado bem. O time criou mais oportunidades, o time buscou muito mais, criou 20 chutes a gol. Mas a gente precisa levar em conta que foi o jogo contra a Aparecidense. Então isso tem que ser considerado. Não dá pra gente ignorar o adversário. Agora, o time precisa saber finalizar. Hoje a gente perde o Cano com 10 minutos e assim, não temos ainda a avaliação do que aconteceu com o Germancano nesse momento que eu tô gravando, né? Não sei se na madrugada saiu alguma informação sobre isso, mas pela imagem parece ser algo que, assim, papo de eu não sei se a gente vai contar com ele pro Mundial. E a gente vai pro Mundial com o Everaldo, que mais uma vez entra e briga com a bola e assim, não consegue... ser o Everaldo do Bahia, que é um Everaldo que não era querido no Bahia. Tem uma janela antes do Mundial, o Fluminense precisa trazer um camisa 9. O Fluminense precisa trazer alguém para substituir o Cano. E não é uma aposta. O Fluminense não pode contratar uma aposta e deixar o Everaldo confortável. O Fluminense precisa trazer um titular. Precisa trazer alguém que vai chegar, escolher a camisa e jogar. Vai tirar a camisa 9 do Everaldo, o Everaldo vai com o 18, 99, vai a camisa, a puta que pariu, a camisa dele. A gente precisa de um centroavante titular. Não dá para levar a temporada ou 2 meses de temporada com o Everaldo titular. Claramente tem um problema ali. Espero que não seja nada grave com o Germancano, mas é sempre ruim a gente ver ali uma imagem daquela, né? Ele sai de maca, depois ele já sai da maca e ele sai mancando, mas aí até o Rafael Siqueira deu o exemplo que o Calleri sai mancando e tem um rompimento de LCA, então a gente precisa aguardar. Sobre o jogo em si, cara, o Keno acho que é o único jogador que eu acho que tentou mais. E aí mais outra coisa confusa, né? Porque a gente tá falando de um Keno que jogou aparentemente de sacanagem contra não tem como a gente cravar isso, né? Mas a sensação do torcedor é que ele tava jogando quase de sacanagem contra o União Espanhola, e aí hoje vem de titular e joga bem. E bem assim, né? Perdeu muito gol, mas tentou. Acho que o Keno deve ter dado 10 chutes, 9, 10 chutes pro gol. E no final acabou, se fosse alguém escolher alguém que deveria fazer o gol, é o Keno. Então, hoje, para mim, e o Renato na coletiva fala uma coisa que a gente fala muito como torcedor, pelo menos assim, é coerente. Ele fala, o Keno é o melhor X1 que eu tenho. Então,
vai ter jogo que eu vou precisar usar ele. E essa é uma boa leitura. Mas, por exemplo, seu Renato Gaúcho, contra o Vitória aqui, para mim era jogo pro Queno. Então também, nessa ideia de leitura, contra o Vitória aqui no Maracanã era jogo pro Queno. Contra o Sport é jogo pro Queno. Então, o Sport, ele é o lanterna do Campeonato Brasileiro, mas não é um time que assim, vem jogando tão mal assim para estar ali isolado na lanterna. Ele precisa de atenção e tem obrigação de ganhar. Como tem obrigação de classificar contra a Aparecidense também, que é indiscutível isso. Não vou entrar nessa ladainha que não existe jogo de fácil, que não existe adversário fácil, que todo mundo é difícil, que isso é papo que o Renato vai querer falar e eu não concordo com isso. Sobre outro jogador para falar, cara, nossa, vamos lá, outro ponto. Hoje eu vou trazer polêmicas aqui, tá? O senhor Freitas e Ignacio, principalmente o Freitas, até o Ignacio salva uma bola do Freitas, negociou com entregar gol para a Aparecidense brincando. E o que eu vou falar aqui, assim, para mim o Manuel não deveria ter renovado o Fluminense, para mim o Manuel deveria estar fora do elenco do Fluminense, eu não confio no Manuel. Porém, se hoje for jogar um Fla-Flu decisivo aqui, eu tenho que escolher um zagueiro para jogar, não tô pensando em temporada não, tá, gente? Eu acho que eu confio mais no Manuel do que no Freitas, pô. O Freitas não passa confiança nenhuma pro torcedor e a sensação é que não passa para quem tá dentro de campo também. Senhor Fuentes, voltou hoje. Precisamos respirar e entender que o cara voltou depois de 1 mês e meio parado. Estamos de acordo, apertamos a mão nisso. Ele tem mais teto que o René, apertamos a mão também. A minha única preocupação é que fez uma partida muito ruim, também negociou, com entregar gols para a Aparecidense. Meu único ponto com o Fuentes é que, primeiro, que a carreira no Júnior Barranquilla, eu não vou basear o Fluminense, até porque carreira por carreira, a carreira do René é melhor que a do Fuentes. Minha preocupação é que ano passado, quando ele entra as primeiras vezes, ele se treme inteiro. Para quem estava aqui no Maracanã e viu o jogo contra o Botafogo, que é uma das últimas boas atuações do Marcelo, Marcelo sai, ele entra, ele treme, ele pega a bola e não sabe o que fazer. Eu acho um psicológico muito complicado. E aí não sei se influenciou o fato do René estar jogando bem, buscando a titularidade, disputando com ele, mas hoje, mais uma vez, ele está 1 mês e meio parado, a gente precisa ter sequência. Acho que com o futebol de hoje, o René é titular contra o Sport no sábado, tá? Acho que não tem essa expectativa, mas acho que ele vai viajar para jogar o jogo talvez contra o São José. Então tudo isso o Fluminense precisa avaliar, o torcedor tem que ter calma. E acho que eu falei de todos os jogadores que eu queria falar. Cara, Ganso achei que fez uma partida um pouco melhor do que a última fisicamente, correndo um pouco mais, durando um pouco mais em campo. Acho que com bons passes. Arias, meu Deus do céu. É o Arias, um dos maiores ídolos que eu vi, um dos maiores jogadores de futebol brasileiro. Mas partida horrorosa do Arias. Tomando decisão errada e errando passe muito ruim. Isso não é um recorte do Arias. Eu acredito que contra o Sport vai ser o cara do jogo. Mas, cara, um dos pós-jogos mais confusos que eu falei, sem dúvida, mas é porque eu tô muito confuso com esse time do Renato. Se eu quiser olhar para cá e pensar assim, cara, a gente não tá perdendo, as coisas estão acontecendo aqui, eu consigo. Mas para cá tá me puxando muito, falando, caralho, esse time tem que jogar bola também. Não tem condição desse time não jogar bola. Então hoje eu tô um pouco mais para cá. Mas ao mesmo tempo eu lembro que eu tinha o Mano Menezes, eu falo, porra, ainda bem que o Renato tá aí. Entendeu a confusão? Vocês já estão decididos do que tem acontecido com o Fluminense? Porque eu tô perdido, tá? Deixa o like, se inscreve no canal. Hoje tem live, a gente troca um pouco mais ideia. Cola aqui na live pra gente conversar com calma sobre o jogo de hoje, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu.